Olá pessoal, sejam todos vocês uma grande benção em um nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade é, meu amigo e minha amiga, que para que você tenha um encontro com Deus, para que você tenha vida com Deus, você tem que fugir da emoção, tem que fugir das emoções, dos sentimentos, do sentir, porque o sentir que é visível na sua carne, não vai te levar a Deus. Essa é que é a verdade. Mas é pela fé. Então, se você quer andar com Deus, você tem que renunciar todo dia, todos os momentos e todos os segundos, renunciar à sua carne, renunciar ao seu eu, renunciar aos seus pensamentos. Não é? Porque os pensamentos do homem não são os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os céus. Não é? E os planos de Deus são infundáveis, são perfeitos. Mas nós somos imperfeitos não porque Deus nos fez imperfeito, mas porque nós entramos em muita confusão. E nós não paramos de errar. E aí nos afastamos de Deus. Deus, ele não nos condena. Nós é quem nos condenamos pelas atitudes que nós tomamos, pelas decisões que nós também tomamos. Né? Mas muitas vezes você está aí falando, poxa vida, mas eu, na verdade, eu tenho ido na casa de Deus, na igreja A ou na igreja B, eu frequento todos os dias, eu estou lá na igreja buscando Deus, orando, jejuando, até mesmo lendo a Bíblia, praticando, devolvendo o dízimo, mas a minha vida não muda, eu continuo tendo problema. Eu continuo sem conhecer a Deus, eu continuo sem ser batizado com o Espírito Santo, eu continuo sem nascer de novo, eu vejo que a velha criatura ainda está em mim. O que eu era no passado ainda está dentro de mim, me atormentando. Pois é, meu amigo e minha amiga, eis aí a solução desse problema que você está, né, na realidade passando. Em primeiro lugar, a obediência. Você obedecer o que está escrito no manual sagrado, que é a palavra de Deus. Se batizar nas águas, em primeiro lugar, o primeiro passo é aceitar Jesus como único Senhor, como seu único Senhor e Salvador pessoal da sua própria vida. O primeiro passo. O segundo é se batizar nas águas, aceitando Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida. E o terceiro passo é você se afastar das más companhias, não é? Sair das rodas dos escarnecedores, ouvir e obedecer e praticar o que é dito no altar pelo homem de Deus, né? O que é falado pelo homem de Deus. Mas dentro da Bíblia, se a pessoa diz que ela é homem de Deus, ou seja, ela está intitulada como homem de Deus, mas ela está pregando para você o que está fora da Bíblia, então não está certo. Ele está falando de teoria de quem? Do homem, não da teoria de Deus. Mas se ele está falando, se ele está no altar, ele está falando, ele está pregando o que está na Bíblia, o que tem embasamento com a palavra de Deus, então é válido. Né? Então, você não vai julgar ninguém, nem vai condenar ninguém. Mas você vai observar se aquilo vem de Deus ou não. Como você vai saber se vem de Deus ou não? Através do conhecimento da palavra de Deus, meu amigo e minha amiga. Se você não lê o manual sagrado, que é a Bíblia Sagrada, meu amigo, você não vai chegar a esse conhecimento. E não tem como chegar até Deus se você não conhecer a verdade. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quem é a verdade? Essa verdade é Jesus Cristo. E quem é Jesus Cristo? O Deus único e verdadeiro, o único Deus. E ele é a palavra. A palavra, o manual sagrado, a Bíblia, ela significa o próprio Jesus. Né? Então, né? Então, quando você lê a Bíblia, é como se você estivesse falando com o Senhor Jesus. É como se você estivesse falando, ou seja, como não? É você falando com Deus. A Bíblia fechada é um livro comum, mas a Bíblia aberta, meu amigo e minha amiga, é a boca de Deus aberta falando com você. Então esse manual sagrado que Deus deixou para os filhos dele, para os servos dele, para aqueles que querem ser filhos dele, e eu te digo para os filhos dele, porque você só passa a ser filho de Deus a partir do momento que você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador,
teve um encontro com Deus, nasceu da água e do Espírito Santo. Não tem como você ser filho de Deus se você não nascer dele. Se você não nasceu de Deus ainda, se você não é batizado, não foi batizado nas águas, não digo quando você foi batizado como criança, como as tradição dos religiosos aí que tem no mundo. Mas a partir do momento que você fez acima de 13 anos de idade, você aceitou Jesus como seu único Senhor e Salvador e se batizou nas águas, isso é válido, porque você já tem conhecimento do pecado, você já tem conhecimento do erro, do bem e do mal. O Senhor Jesus se batizou com 28 anos porque ele queria nos deixar claro que o batismo não é para batizar criança, porque criança não tem pecado e nem sabe o que é pecado, mas é para batizar aqueles que são adultos que já estão acima dos 13 anos de idade, que já têm o discernimento do bem e do mal e já sabem o que é pecado e o que não é. Certo, meu amigo e minha amiga? Isso aqui não é para julgar nem condenar ninguém, mas é para que você tenha o esclarecimento dentro da palavra de Deus, o que está escrito na palavra. Foi o homem que escreveu a palavra de Deus, João. Foi o homem, sim, mas o homem santo, o homem de Deus, guiado por Deus, separado por Deus, meu amigo e minha amiga. Ele usou até uma jumenta para falar com Balaão. Você acha que Deus ia usar quem? Um cachorro? Para escrever a Bíblia Sagrada? Se fosse ele mesmo, como ele escreveu com os dedos dele, os 10 mandamentos lá no Monte Sinai, muitos de vocês ainda dizem que é falso isso aí, que não foi Deus, porque você não estava lá, você não viu. Se você pensa dessa maneira, meu amigo e minha amiga, me desculpa falar você, me desculpa a minha franqueza, mas você é pior do que o incrédulo. Então, eu peço perdão para você por eu estar falando assim, mas isso causa uma indignação. Com relação às coisas de Deus, as pessoas elas são mais propensas a obedecer às coisas do mundo, às coisas que agradam ao diabo, do que às coisas que agradam a Deus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Não foi o homem que escreveu do pensamento dele, mas Deus falando através da mente dele, da alma e do coração, através do Espírito Santo, envolveu esse servo dele e escreveu o manual sagrado. Aliás, o manual sagrado ele é de eternidade a eternidade. A palavra de Deus ela é de eternidade a eternidade. Ela não foi escrita agora, não, há 2000 anos atrás. Ela é de eternidade a eternidade, porque foi o próprio Deus que escreveu. Tudo que há, tudo que existe é de Deus de eternidade a eternidade. Agora, meu amigo, minha amiga, nós vamos pedir para Deus consagrar e abençoar a água. Apresenta aí diante desse vídeo a tua garrafa com água, porque o Pai Celestial, ele vai te dar o discernimento, quando você beber desta água, ele vai te dar o discernimento daquilo que agrada a ele. Ó soberano e glorioso Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos na tua presença maravilhosa e apresentamos ao Senhor essas águas, rogamos e imploramos que o Senhor consagre, abençoe, santifique e purifique. Que seja pelo Senhor moldado, meu Deus, e que quando nós beber dessas águas, que o Espírito do Senhor entre dentro de nós e nos molde, meu Deus, nos teus preceitos, nos teus mandamentos, meu Deus, para que nós venhamos fazer 100% a vontade do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja, amém, e graças a Deus. Vamos, pessoal, beber água, para que o Pai Celestial faça com que seja consumado aquilo que nós acabamos de pedir a Ele. Fiquem todos vocês nos braços do Senhor Jesus Cristo, pessoal, abençoados. Tchau, pessoal. Amém. E graças a Deus.